meus queridos alunos! Tudo bem com vocês? Sentiram falta das nossas aulas nesse período? Não acredito, pois eu senti muita falta de estar aqui com vocês. Então, depois desse período de descanso merecido, voltamos para as nossas viagens pela história. Na nossa última aula, falamos da Primeira Guerra Mundial. Estão lembradas? Nesta aula, continuaremos falando sobre esse acontecimento que impactou profundamente toda a humanidade. A Primeira Guerra também é conhecida pelos historiadores como a Grande Guerra. Sabem por quê? Porque foi uma das mais mortíferas da história, deixando um saldo de 13 milhões de mortos e 20 milhões de feridos e mutilados. A grande capacidade de destruição da Grande Guerra se deu pelo uso de novas e avançadas tecnologias como metralhadoras, tanques, aviões, submarinos e armas químicas como gás mostarda. Por outro lado, foi um período de avanço na medicina, com a descoberta de novas terapias e medicamentos. Então, vivia-se uma grande contradição, pois o avanço da medicina fazia salvar mais vidas, por um lado, porém a guerra tirava milhões de vidas por outro. Mas vamos ver como essa guerra chega aos seus últimos dias? Lembre-se que na nossa última aula falamos que a Primeira Guerra Mundial se deu em 3 fases. A primeira foi a fase de movimentação, com tropas de diversos países se posicionando nos territórios inimigos, ocupando esses territórios. A segunda fase é a fase da guerra nas trincheiras. Falamos detalhadamente sobre as trincheiras também na aula anterior, sobre os seus horrores. E depois, a terceira fase, que é o retorno à guerra de movimento. O uso de tanques e aviões possibilitou o fim da estagnação que marcou o período das trincheiras, que, como eu disse, falamos na aula anterior. Principalmente a Alemanha, que se encontrava detida em terra pelas trincheiras francesas e bloqueada pelo mar pela armada inglesa, ou seja, encontrava-se totalmente encurralada, inicia uma guerra submarina e em março de 1917 acaba afundando alguns navios americanos que iam comercializar armas e suprimentos com a Inglaterra, levando assim os Estados Unidos a entrarem na guerra ao lado da Tríplice Entente. Os Estados Unidos levaram inúmeros soldados e muito armamento, dando uma nova situação para a guerra. Em março de 1918, após a Revolução Socialista, o governo russo assina a paz com a Alemanha e se retira da guerra. Os países vão se retirando aos poucos do conflito, e o povo alemão se rebela contra a guerra também, forçando o Kaiser Guilherme II a renunciar ao seu cargo político. Em 1918, a Alemanha se torna uma república e o novo governo aceitou, em 11 de novembro do mesmo ano, o armistício, dando por encerrado o conflito. Em 1919, iniciou-se a Conferência de Paris, no Palácio de Versalhes, onde seriam tomadas decisões diplomáticas do pós-guerra. Os 27 países vencedores participaram da conferência, onde assinaram o Tratado de Versalhes, que impôs duras penalidades à Alemanha, que foi considerada culpada pela guerra. A Alemanha perdeu suas colônias, ficou proibida de ter exércitos, teve que pagar indenização aos vencedores e devolver territórios que foram anexados antes da guerra. Previu-se também nessa conferência a criação da Liga das Nações, que seria sediada na Suíça, com o objetivo de promover a paz. Porém, pouco tempo depois ela acabou fracassando. Vocês estudarão posteriormente. A Primeira Guerra Mundial provocou milhares de perdas humanas e materiais. Deixou, como falamos, 13 milhões de mortos e cerca de 20 milhões de feridos e mutilados. Dezenas de milhares de órfãos e refugiados.
Nunca na história da humanidade uma guerra havia provocado tamanha destruição humana. Até mesmo os países vencedores tiveram parte da sua população dizimada, principalmente a masculina, que foram para a luta. Os que conseguiram voltar da guerra estavam ou mutilados, ou com problemas mentais e psicológicos, ou afetados pelos dois. Materialmente, tiveram que reconstruir cidades inteiras, assim como estradas e pontes. A infraestrutura dos países europeus foi profundamente atingida. E além dessas, a guerra também trouxe outras sérias consequências. Famílias destruídas, crianças órfãs, como já falamos. Os Estados Unidos torna-se o país mais rico do mundo. O Império Austro-Húngaro se fragmentou. Surgiram alguns novos países, como a Iugoslávia, e desapareceram outros. O Império Turco, após 200 anos de decadência, se dividiu. O desemprego aumentou muito na Europa. 4 anos após a guerra, a Europa já não era mais a mesma. E dentre as principais mudanças estão presidentes no lugar de príncipe, automóveis circulando pelas ruas, submarinos nos mares, aviões no céu. O cinema e o rádio também começaram a se expandir. As mulheres tomaram consciência dos seus direitos e tornaram-se mais livres e participando mais da vida pública. Tudo isso caracterizava uma nova fase mundial. Era o início de um novo século. Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui, mas não deixe de aprofundar os conhecimentos de vocês, lendo o livro didático de vocês, capítulo referente ao tema que nós estamos tratando. Não se contente apenas com essa aula. Fique muito atento às orientações dos professores de vocês, que estão se empenhando com o máximo de cuidado e de dedicação para continuar levando conhecimento para vocês aí nas suas casas, até que possamos voltar para o espaço das nossas escolas, para o contato com os professores, contato pessoal com professores e colegas e com todos os funcionários da escola. Mas enquanto isso, continue estudando aí na casa de vocês, lendo o livro didático, fazendo pesquisas em outras fontes como sites, outros livros que vocês tenham, assistam outros vídeos, mas por enquanto, continue aí se cuidando e cuidando da família de vocês. Um beijão, em breve nos vemos para mais uma conversa sobre a história, mais uma viagem por esse mundo de conhecimento. Até mais!